Ei, som. Teste, ei. DJ Billy Graham. Antigamente era muito diferente. Crente carregava lenço para o pranto enxugar, pois o poder era tão grande na igreja. Homem do coração duro era mole pra chorar. Não existia culto de avivamento, porque o povo era avivado, tinha fogo no altar. Mas hoje em dia na igreja há silêncio, porque a moda do lenço tá precisando voltar. Crente que não chora não consegue ter vitória, não consegue avante. É igual uma formiga, seu adversário é mais forte que um gigante. Porém o crente que chora é um trem movido a fogo e está sempre carregado. Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado.
Antigamente era muito diferente, o culto de oração era o mais frequentado. Quem não chegasse bem mais cedo na igreja não encontrava espaço pra ficar ajoelhado. Não existia culto de libertação, porque o povo era liberto no meio da multidão. Tá precisando dar uma olhada no passado e voltar a usar lenço pra enxugar rosto molhado. Crente que não chora não consegue ter vitória, não consegue avante. É igual uma formiga, seu adversário é mais forte que o gigante. Porém o crente que chora é um trem movido a fogo e está sempre carregado. Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado. Crente que não chora não consegue ter vitória, não consegue ir avante. É igual uma formiga, seu adversário é mais forte que o gigante. Porém o crente que chora é um trem movido a fogo e está sempre carregado. Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado. Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado. Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima e ele é atropelado. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um, amém? Boa noite a todos que acompanham o culto pela live. Deus abençoe a sua vida. Vamos falar com Deus, iniciando nosso culto ao Senhor nessa noite. Com certeza Deus nos abençoará grandemente durante esse culto, porque a palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Como é que funciona? Você dá um passo para o lado do Senhor, Ele dá 10 para o seu lado, porque Deus é o maior interessado de que nós estejamos em sua presença. Então, quando Ele vê o nosso esforço de vencer o cansaço, a preguiça, deixar os afazeres para trás, para vir para a sua presença, o Senhor se agrada muito disso e abençoa as nossas vidas, amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, ó Deus, o nosso coração se alegra por estar na Tua presença, na Tua casa, para bendizer o Teu nome. Ó Deus, queremos dar a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é aquele que nesse dia nos colocou de pé pela manhã e nos guardou, nos abençoou durante todo o dia. Ó Deus, e foi o nosso cuidador, foi o nosso protetor, foi aquele que nos trouxe livramentos. Ó Pai, obrigado por todas as Tuas grandes obras em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por nossa família, por nossa igreja, por nossa cidade, Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando nessa noite, que hoje saiamos daqui abençoados na Tua presença, Pai, cheios da Tua graça, cheios da Tua unção, da Tua presença.
Nós oramos e te agradecemos, Deus. Envia o teu Espírito Santo, ó Pai, com unção sobre os cânticos, sobre a palavra ministrada, sobre as orações, que elas sejam orações, ó Deus, realmente poderosas diante do Senhor, orações que realmente surtam efeito, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus neste momento, de todo o nosso coração. Vamos cantar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cante, dor até cobra os joelhos, pois só o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cante, dor a terra, cobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cante, dele a terra, cobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cante dele, cale-se, cante dele a terra, cobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não. Sem Jesus não dá para ser feliz. Mais uma vez, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Aleluia! Aplauda o Senhor! Glória a Deus!
adora o Senhor cantando assim, ó. Sei que estás aqui, Senhor. Quem sou? Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te alegrar, não floresça, mesmo se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor. Senhor, eu sei que tu és fiel. Declare isso, igreja. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Reflita nessa noite, igreja, sobre a fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Quantas vezes nós, na nossa humanidade, falhamos, erramos contra o Senhor, mas Ele está sempre ali, de braços abertos, pronto para nos receber quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele é como aquele pai que aguardava o filho pródigo todos os dias, olhando para o caminho, para ver se o seu filho estava vindo. No coração de Deus, nunca morreu a esperança de voltarmos para Ele de todo o nosso coração, e de buscarmos a Ele intensamente, e de servirmos a Ele intensamente, com toda a fidelidade. Nosso Deus é fiel, ainda que nós caiamos, ainda que nós vacilemos, Ele é fiel para conosco. Adora Ele. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo és teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é
o fim, pois Ele é fiel. Senhor, eu sei que Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Mais uma vez, Tu és fiel, cante de coração. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Glórias a esse Deus fiel, amém? Ele é o sempre o mesmo, hoje e para todo sempre, amém? Nós mudamos, mas Deus sempre é o mesmo Deus. Glória a Deus. Cante essa oração ao Senhor nesta noite. Como nós precisamos desse renovo em nossa vida. Às vezes as nossas baterias estão descarregadas por causa do corre-corre, da agitação da vida. Às vezes também por causa daquele tempo que nós não tiramos com frequência para estar diante de Deus em adoração. E nós vamos nos esvaziando, e de repente dentro de nós não há mais nada. Clame ao Senhor nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, necessita ser mudado, Senhor. Diga isso para Deus de coração, igreja. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser o mesmo, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado.
do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-nos, Senhor, aviva a tua igreja, Deus. Derrama, Deus, do fogo celestial sobre as nossas vidas, Pai. Que sobre a nossa cabeça nunca falte, ó Deus, a tua unção. Que sobre nós nunca falte a unção do teu Espírito, Senhor. Renova a tua igreja, Pai. Oh, restaura, Deus, a nossa fé, o nosso amor, a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Sim, coloca teu coração em nós, Senhor. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Senhor, quero ser como. Quero ser, Senhor, Senhor. Quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Amados, se nós dizemos que somos filhos de Deus, precisamos ser parecidos com Deus. Quando a gente canta, né, Senhor, quero ser como tu. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, como filhos de Deus, precisamos ter o DNA de Deus em nossas vidas. Precisamos sermos parecidos com Deus. Amém? Aleluia. Amém. Nós vamos dar continuidade. Pode baixar um pouquinho, por favor. Muito alto. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre avivamento. Na quarta-feira passada nós falamos um pouco. E hoje falaremos um pouco mais sobre avivamento, sobre renovação espiritual. Como comentamos na quarta-feira passada, como a igreja hoje está necessitada de uma renovação. Pode baixar um pouco mais. Como a igreja hoje está necessitada de passar por uma nova experiência com Deus, para que nos aproximemos mais de Deus,
para que nos acheguemos mais a Deus. Nós aprendemos que a apostasia é a maior inimiga do cristão. Sempre foi. E todas as vezes que a igreja cai nessa apostasia, obrigado, irmã Celi, todas as vezes que a igreja cai nessa apostasia, é preciso o Senhor enviar uma renovação espiritual, enviar uma restauração sobre a vida da sua igreja. Amém? Vamos falar com o Senhor nessa noite. Deus amado, nesta noite te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tome a direção desta palavra que será ministrada, que eu não fale de mim, mas que o Teu Espírito Santo use os meus lábios para falar ao coração da Tua igreja, Senhor, principalmente sobre esse tema tão importante, que é avivamento, que é renovação espiritual. Quantos de nós está abatido, ó Deus? Quantos de nós está com a fé enfraquecida? Quantos de nós já pararam no meio do caminho? Quantos de nós não tem mais força para prosseguir? E somente um renovo vindo de Ti, ó Pai, poderá revitalizar as nossas forças, para que possamos prosseguir na nossa caminhada. A palavra do Senhor diz que o Senhor não se agrada naquele que retrocede, o Senhor não tem prazer na vida daquele que volta atrás. E muitos têm voltado, Senhor, atrás. Nós te pedimos que pela Tua palavra nessa noite, nos fortaleça, nos encha de ânimo, Deus, para que prossigamos nessa caminhada maravilhosa, rumo à Tua presença, rumo à salvação eterna. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Amados, no resumir de tudo, é a nossa salvação que sempre está em jogo, que todos os dias está em jogo, e nós precisamos batalhar, nós precisamos lutar, como diz a palavra, aquele pois que está de pé, cuide para que não caia, né? E a gente tem visto durante a caminhada espiritual, muitos caindo, muitos parando, muitos enfraquecendo, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças, amém? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, amém? Isso é o que Deus quer ministrar na nossa vida, força, poder, renovação, aquela arrancada para você realmente levantar e ir, e caminhar diante do Senhor. Bom, amados, continuando aqui o nosso estudo sobre avivamento, sobre renovação espiritual, diante de uma igreja que está desanimada, que está vivendo um tempo de apostasia, de frieza espiritual, é preciso haver busca pela renovação, é preciso haver clamor a Deus pela renovação. Mas enquanto eu meditava nessa palavra, eu pensava, Senhor, mas como as pessoas vão buscar, se não estão tendo forças? Como as pessoas buscarão um renovo, se não conseguem mais nem falar com o Senhor? Muitas pessoas não conseguem mais nem elevar a sua voz a Deus em oração, de tanta fraqueza espiritual. Não conseguem falar com Deus. E para um avivamento vir sobre a igreja e sobre a nossa vida, é preciso haver busca, e busca intensa. Deus precisa ver no nosso coração esse desejo de renovação. Para que um renovo venha sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, porque nós aprendemos na quarta-feira passada que a renovação ela acontece de duas formas: individualmente em cada um e coletivamente. E nós precisamos buscar ao Senhor com intensidade por esse renovo, clamar a Deus
com todas as forças por essa renovação. É o que nós vamos ver hoje, no que fez o profeta Abacuque, quando ele percebeu que o povo de Deus estava distante de Deus. Quando Abacuque percebeu que o povo de Deus estava frio na presença de Deus. Quando Abacuque percebeu que o povo de Deus estava praticando coisas que não eram do agrado de Deus, e não praticavam mais aquilo que louvava a Deus. Abacuque, ele se encontrou preocupado com o povo de Deus. E ao mesmo tempo, o profeta Jeremias também, que era contemporâneo de Abacuque, o profeta Jeremias também trazia a palavra de Deus sobre o povo de Israel. Então Deus estava falando com o povo a respeito dessa apostasia que eles estavam vivendo. Deus estava falando com seus filhos naquele tempo que a situação deles não era legal diante do Senhor, que a condição deles espiritualmente não era boa diante de Deus. Irmãos, e quantas vezes o Espírito Santo no nosso particular fala conosco que a gente não está bem, né? Sabe quando você sente aquela tristeza com você mesmo, você fica triste com você mesmo. Nossa, que crente que eu estou sendo, que servo de Deus que eu estou sendo. Às vezes a pessoa tem vergonha de Deus. Por quê? Porque ela sabe, ela está sendo avisada pelo Espírito Santo que ela não está bem, que a sua conduta não está agradando a Deus, que ela está fria, que ela está morna, e Deus não está se agradando do seu modo de viver. Pode deixar, viu, irmão? Não atrapalha não. As crianças não atrapalham não. Amados, nós comentamos na quarta-feira passada que a igreja nesses últimos tempos tem vivido um tempo de frieza espiritual. E eu pergunto a você, como Deus se sente olhando para uma igreja que está fria espiritualmente, que está vivendo à beira de uma apostasia geral? Em Apocalipse, irmã Jane vai projetar ali para nós, capítulo 3, versículo 16, 17, ou 14, né? Versículo 14. A palavra de Deus nos diz, carta escrita à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, esse é o sentimento de Deus para com um crente que está frio, que está vivendo apostasia, e para uma igreja que está vivendo em apostasia. O Senhor escreveu à igreja de Laodiceia. Eles estavam vivendo dificuldades espirituais. Eles estavam mornos. Todo mundo sabe que morno é algo que não é quente, porque se você colocar a mão não queima. Fica até gostosinho, né, irmã Jacinto? Uma aguinha morninha, né? Coloca ali o pezinho dentro, fica até gostoso. É confortável, né, às vezes, a mornidão. Porque se fosse quente, queimava. E também não é gelada, porque o gelado também incomoda. Então, às vezes a nossa vida ela está aqui, ó, naquele meio termo, nem quente nem frio, está morno, está confortávelzinho. Mas Deus não gosta dessa posição na vida de um crente, na vida de uma igreja. O Senhor disse para a igreja de Laodiceia: quem dera você fosse frio ou quente. Frio ou quente, irmão, são dois extremos, né? São dois extremos.
E Deus, o que Ele quer com isso é que a gente se defina: ou eu sou ou eu não sou, ou eu sirvo a Deus ou não sirvo. Deus não se agrada do cristão que fica no meio termo. Ele é meio crente, ele é quase crente, mas também ele é meio mundano. Dependendo da situação dependendo da situação não é. E o Senhor não se agrada, porque Deus quer de nós o quê? Definição. Deus quer que a gente diga: eu quero é Deus na minha vida, eu quero é servir ao Senhor. Os irmãos lembram lá no passado, aquele impasse de Josué com a galera lá? O povo estava adorando outros deuses, o povo não estava servindo a Deus, o povo estava se desbandando. Josué chamou a turma toda e disse: pessoal, é o seguinte, hoje tem um ultimato aqui para nós, para todos nós. Precisamos escolher se vamos servir a Deus ou se não vamos servir a Deus. Precisamos escolher se vamos servir ao nosso Deus, que abriu o mar vermelho e nos tirou do Egito, ou se vamos servir aos deuses dessas terras aqui. E ele disse: eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Nós já estamos decididos, nós vamos servir ao Senhor. Agora, todos precisam também escolher. E houve conserto. E então isso é maravilhoso quando há conserto. Irmãos, e hoje muitas pessoas estão, vamos dizer, em cima do muro, né? Tem muitos pregadores que dizem que quem está em cima do muro já é do diabo, porque a indecisão não é de Deus. Aquele que não sabe se quer, se não quer, já é do diabo, porque a indecisão não é de Deus. Deus quer que nós tomemos posição, Deus quer que nós tomemos partido. Não podeis servir a dois senhores, não é isso que Jesus ensinou? Você tem que amar um e aborrecer o outro, ou então você ama esse de cá e aborrece esse de cá. Não pode servir a dois senhores, não tem como. E a palavra do Senhor, ela vem ardendo em nossos corações nos últimos tempos, vendo a situação da igreja, vendo o posicionamento de muitas pessoas. E o Senhor também, Ele anda indignado, porque Ele tem visto uma igreja morna, Ele tem visto uma igreja que não vai nem para frente e nem volta, ela fica ali, naquele termo, naquele conforto. E hoje em dia está muito bom, né? Irmão, não precisa nem vir na igreja, porque tem a live que vai lá na sua casa. Por um lado é muito bom, mas por outro lado não presta. Isso gera um conforto que leva as pessoas a ficar mais fraco ainda, porque eu penso que um culto presencial é outra coisa. Eu penso, né? O irmão está lá assistindo a live, mas também está ligado na novela ao mesmo tempo, e a TV é bem maior do que o celular. Então a briga é desleal. E o Senhor, amados, Ele sente vontade de vomitar diante de uma igreja morna, diante de uma igreja que está vivendo uma apostasia. No domingo passado nós pregamos sobre o juízo de Deus sobre a nossa vida, e muitas pessoas têm vivido esse juízo de Deus. Por quê? Porque tem provocado a ira ao Senhor, com o seu jeito de estar diante do Senhor. Ele avisou a igreja em Laodiceia. Eu gosto que deixa o textozinho ali, né? Porque sempre eu viro para ler ele. O Senhor avisou a igreja em Laodiceia: estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são quente nem são frio, vocês são mornos, ou seja, vocês não sabem o que quer. Não quer o mundo, mas também não quer a igreja, gosta da igreja, mas também gosta lá de fora. Deus está dizendo em Apocalipse 3 que está a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia da sua boca. Irmãos, isso está escrito para nós meditarmos, para nós refletirmos. Precisamos
nos posicionar, buscar uma renovação de Deus. Ah, irmão, mas a luta está tão grande, está tão difícil, estou tão fraco. É isso que a palavra está dizendo. Vamos buscar o renovo. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos buscar o fogo dos céus sobre a nossa vida, para que não sejamos mais mornos. Ou então vamos chutar o balde de vez. Em Apocalipse está escrito: aquele que está limpo, limpe-se mais, purifique-se mais ainda. E aquele que está sujo, suje mesmo, lambuza, aproveita. Porque tem aquele que fica no meio termo, ele nem aproveita lá e nem aproveita cá, né? E fica ali aquela vida, né? Não desfruta da presença de Deus porque não mergulha na presença de Deus. E não desfruta do mundo porque também não tem coragem de mergulhar no mundo de vez. E o próprio Deus está pedindo definição da nossa parte, escolha, né? Limpe-se mais, ou então acaba de sujar o resto, decida, né? Porque no meio termo o Senhor não se agrada. Então, amados, uma vida de apostasia, de frieza espiritual, ela traz também consequências ruins sobre a nossa vida, inclusive a ira de Deus, inclusive o juízo de Deus sobre a nossa vida, particularmente, e sobre a vida da igreja. Sabe, quando nada dá certo para você, você tenta de tudo, você bate em todas as portas, você se esforça, mas nada acontece, está tudo parado, tudo travado, tudo amarrado. E não é inveja do vizinho, não é ciúme do parente, não é nada, é juízo de Deus. Porque às vezes estamos vivendo de uma forma que Deus não está se agradando e Ele manda o seu juízo sobre a nossa vida. Não para nos destruir, mas para que nós possamos nos voltar a Ele. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler juntos. Abacuque foi um profeta muito interessante. O livro dele só tem 3 capítulos, falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Porque Abacuque naquela época, quando o rei Joaquim governava, ele profetizava, como também o profeta Jeremias, e o povo era rebelde. Deus disse para Jeremias, naquela época mesmo, vai pregar para eles, vai anunciar para eles, só que eles não vão ouvir. O povo estava tão fraco, tão incrédulo, que o próprio Deus diz, você vai, você prega, mas eles não vão dar ouvido. Mas prega. Deus precisa de um motivo, né, para julgar, de base para julgar. E Abacuque, ele vivia preocupado com o povo de Deus, porque Abacuque estava percebendo o distanciamento do povo. Abacuque estava vendo que o povo estava cada dia mais afastado do Senhor e a cada dia mais perto das coisas do mundo. E Abacuque orava. Se você ler o capítulo 1 de Abacuque, ele começa falando ao Senhor: por que, Senhor, que eu oro tanto, oro, e o Senhor não me responde, o Senhor não dá resposta do que eu estou pedindo? A oração de Abacuque, irmãos, não era para Deus mandar riquezas para ele, não era para Deus curar ele, não era para Deus fazer isso, aquilo na vida dele, não. A oração de Abacuque naquela época era relacionado à vida espiritual do povo de Deus naquela época. Ele estava preocupado com o povo de Deus e ele estava orando, ele se colocou em oração. E ele pedia a Deus, Senhor, né, tem misericórdia do seu povo. E ele orava, mas Deus não o respondia. E quando respondeu, a resposta não foi boa. Deus estava por aqui com o povo. E enquanto o povo estava vivendo aquela apostasia enorme, Deus estava mandando um grande juízo sobre aquele povo. Deus estava planejando fazer algo terrível com eles. É o que está escrito ali, ó. Abacuque 1, no versículo 6, foi a resposta de Deus para ele. Porque ele estava reclamando nos versículos anteriores, ele está reclamando que ora e Deus não responde. Ele começou a questionar a Deus. Então Deus respondeu para ele, disse: olha,
Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e unirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá somente até no 10 mesmo. Os irmãos entenderam o que Deus estava mandando para ajudar para Israel naquela época? Enquanto eles estavam longe de Deus, afastados do Senhor, praticando o que era mal, olha o que Deus estava planejando para eles: entregar eles nas mãos dos caldeus. E os irmãos querem saber? Aconteceu. O rei Nabucodonosor detonou tudo, quebrou tudo, saqueou tudo, matou milhares e levou milhares em cativeiro para serem escravos durante 70 anos. Então Deus respondeu a oração de Abacuque. Deus estava preparando isso aí para aquele povo, diante da sua frieza espiritual. Agora, amados, não adianta a gente querer correr, não, mas Deus vai fazer maldade? Muita gente se esconde por trás da bondade de Deus para ficar no erro. Muita gente se esconde por trás do perdão de Deus para viver no erro. Sim, Deus é bom, mas Ele é juízo. O versículo ali diz que Ele mandaria os caldeus executar o seu juízo sobre Judá. E executaram. Houve grande guerra. Então, amados, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida diante de Deus? Como está a vida da igreja? Os líderes da igreja precisam pensar. Os líderes da igreja precisam analisar como está a vida da igreja. Será que nós não estamos vivendo em apostasia? Será que nós não estamos entrando em apostasia? Será que nós não estamos frios espiritualmente, a ponto de provocar a ira de Deus? Será que nós não estamos mornos, a ponto de Deus querer nos vomitar da sua boca, como Ele disse para a igreja de Laodiceia? Então Deus respondeu a oração de Abacuque. Abacuque entendeu que Deus mandaria um juízo sobre o seu povo, por causa do jeito que eles estavam vivendo na presença do Senhor. Então, amados, a gente precisa voltar a Deus, amém? A gente precisa voltar a Deus, porque uma vida fracassada espiritualmente só nos traz prejuízos, só nos traz danos, e não são danos só espirituais, não. São danos materiais, danos físicos, danos psicológicos, e assim vai, né? Continuando, a igreja precisa reconhecer a sua real situação diante de Deus. Sempre tem alguém que está de olho nas coisas, porque apesar de todo aquele povo estar naquela situação, toda aquela nação
está vivendo uma vida de apostasia e longe de Deus. Existiam ali homens de Deus que estavam atentos ao que estava acontecendo e estavam tentando falar com o povo, como Jeremias e como Abacuque. Eles não cederam àquele sistema de adoração a falsos deuses. Eles não abriram mão de servir ao verdadeiro Deus. Eles continuaram firmes na presença de Deus. E eles reconheciam que o povo estava vivendo errado. E porque eles reconheciam isso, eles alertavam as pessoas para voltarem a Deus, para buscarem ao Senhor, antes que acontecesse alguma coisa grave. Porém, aquele povo não ouviu, não houve conserto, e acabaram sendo levados cativos para a Babilônia, onde todo mundo conhece a história. Ficaram lá 70 anos. Jeremias profetizou, Abacuque falou, mas ninguém deu ouvidos. E na nossa vida também é assim, irmãos. Na nossa igreja também é assim, irmãos. Deus está falando. Toda vez que um servo sobe aqui, seja ele quem for, Deus está falando. E às vezes Deus coloca o dedo bem na feridinha, que é para você saber que Ele está falando com você mesmo. Às vezes Deus manda uma palavra tão direta como uma flecha. Irmão, tu olha para um lado assim para ver, né? Se ninguém está olhando para ele, de tão direta que é a palavra que vem para a gente às vezes. Mas quando sai da porta para fora, esquece. Esquece o que Deus falou. Esquece o que Deus mostrou, o que Deus pediu. Então vamos apacentar as nossas vidas. Vamos avaliar as nossas vidas. Vamos nos colocar em busca, em oração. Às vezes a prática da oração está muito escassa, mas começa orando 5 minutinhos, já é um bom começo, né? Porque hoje, além de tudo, tem agitação, tem a correria. O irmão levanta de manhã, porque o celular dá aquele grito lá, né, na cabeceira da cama. Não tem oração. Levanta, calça o chinelo, ajeita tudo, vai trabalhar. Quando lembra de Deus, já é mais de meio-dia. Como pode viver assim? Como podemos ter vida com Deus assim? Não é possível. Precisamos ter tempo para Deus. Precisamos ter momentos de busca, de intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para os que o buscam. Está escrito nos Salmos. Como vamos ter intimidade com Deus se não buscamos? Como vamos ter renovação em nossa vida se não buscamos? Nós vimos na quarta-feira passada em Atos capítulo 2 que as pessoas estavam reunidas no templo fazendo o quê? Buscando a Deus. E ali veio o Espírito Santo sobre eles no dia de Pentecostes. E as pessoas viram ali línguas de fogo repartidas sobre aquelas pessoas. Era o poder do Espírito Santo, mas eles estavam buscando a Deus. E é o que a igreja hoje deixou de fazer. A gente tem 2 cultozinhos por semana, quarta e domingo, só. Isso aí não consegue manter um crente de pé. Um culto quarta-feira e outro domingo não consegue manter um crente de pé. Precisamos, além dessa vida coletiva como igreja, precisamos ter a nossa vida particular com Deus. Ler aquele livro, ler aquele capítulo. Começamos aí no início do ano, né, Caísa? O lance de ler a Bíblia, né? Sei não onde que está isso, viu? Não sei onde que está isso não, viu? O ano está chegando no final aí. Acho que amanhã ou depois já é outubro. Porque, irmãos, a gente está muito voltado para outras coisas. A gente está frio. Na verdade, às vezes nem frio, né? Porque se for frio, é uma posição que você tomou. Está morno, o que Deus detesta. Como seria bom se toda a igreja do Senhor dissesse: nós vamos voltar ao Senhor. O culto começa às 7h30.
7 horas eu vou estar aqui para dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor antes do culto. Vamos atrás do pastor para ele marcar uma vigília para a gente orar na igreja. Nós fizemos uma iluminação aí, ó, aquela iluminação que está apagada ali hoje, que a proposta também é a rede dos ventiladores, né? Mas deixa o fogo cair. Ficaram bobos fazer uma vigília. Apaga tudo e acende elas ali, fica um climinha gostoso para você estar aqui orando à noite. Quão bom seria se a igreja colocasse no seu coração esse desejo de buscar ao Senhor intensamente. Porque, irmãos, a renovação espiritual, ela vem a partir da nossa decisão de buscar. Vamos buscar? Vamos. E aí as coisas começam a acontecer. Aí o Espírito Santo começa a se mover. Porque o Espírito Santo, ele não se move nos banquetes, nos churrascos, nas festas, nos shopping centers, não. O Espírito Santo, ele se move no seu momento de oração. Ele se move naquele instante que você está buscando a Deus. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu sentia uma coisa muito forte no meu coração, que muitas barrigas vão doer. E isso obrigará pessoas a voltarem à presença do Senhor. E tomara que voltem. Mas parece que algo me dizia: barrigas vão doer. E se doer é bom, porque aí as pessoas procuram tomar atitude diante do Senhor. Porque, irmãos, às vezes estar lá é até bom, mas não tem futuro. Futuro nosso está na presença do Senhor, amém? Está em estarmos diante de Deus, adorando a sua presença. Se você quer ter uma renovação espiritual na sua vida, esquece os outros, né? Porque às vezes quando fala em renovação espiritual, a gente imagina a igreja todinha aqui, 200 pessoas, naquele clamor, naquele movimento. Que bom seria maravilhoso. Mas precisa começar em cada um de nós. A gente cantava um hinozinho antigamente, né? Que dizia: a começar em mim, quebra coração. Muitos conhecem, né? A começar em mim. Então, eu não posso querer que a igreja toda já, né? Agora, se começar em minha vida, eu buscando, eu recebendo a unção, recebendo o Espírito, provavelmente vou contagiar alguém. E quando 2 estiverem buscando, provavelmente vão contagiar mais 2. E de repente, a renovação estará instalada na igreja. Mas a gente precisa reconhecer que a gente não está bem, né, em primeiro lugar. É como uma pessoa que está sentindo um problema de saúde e ele não vai ao médico. Mas ele está sentindo todo dia um negócio, uma dor, uma coisa. Mas ele não vai ao médico. Se ele nunca reconhecer que está doente para procurar ao médico, ele às vezes vai a óbito por causa daquela enfermidade, porque não reconheceu que tinha um problema de saúde e não foi procurar o médico. A vida espiritual se assemelha a isso também, irmãos. A igreja hoje, e vamos esquecer daquele grupo, né? Mas vamos voltar para nós mesmos. Eu preciso reconhecer que eu não estou legal diante de Deus. E então eu começo a buscar a Deus para que haja renovo na minha vida. Cada um de vocês precisa sentir que não está bem diante de Deus, se for o caso, é claro. Para então reconhecer: Senhor, olha, eu não estou legal mesmo não, eu quero voltar, eu quero estar na Tua presença, eu quero ser renovado, eu quero ser como antes. E daí nasce o avivamento na vida da igreja. Aí nasce começa o mover do Espírito na vida da igreja. Mas nós temos que perceber que a coisa não está boa e buscar essa ajuda.
Abacuque, olhando para o povo naquela época, ele viu que o povo não estava bem. Jeremias também sabia que o povo não estava bem. Jeremias profetizava de um lado, Abacuque do outro, mostrando ao povo a situação deles, mas eles não estavam nem aí. E enquanto isso, Deus preparando um juízo para eles, através dos babilônios. Então, amados, vamos guardar essa palavra de Deus em nosso coração. Vamos guardar essa palavra do Senhor em nossas vidas e começar a refletir sobre nós mesmos, esquecer do irmão que está do lado, né? E ver como está a minha vida, como estou eu diante do Senhor. Será que eu estou morno? Se tiver misericórdia. Abacuque orou ao Senhor. Eu acho que é Abacuque 3:2. Vamos ver se sai ali. Abacuque 3:2. Ele fala uma palavra, um versículo muito bonito ali, né? Ele disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e faze-a conhecida entre os povos. Então Abacuque, ele clamava ao Senhor por um avivamento, ele clamava ao Senhor por uma renovação espiritual, e é o que a igreja hoje precisa. Às vezes nós perdemos muito tempo com outras coisas que diante de Deus não são prioridades. Irmãos, Deus não quer saber quanto você tem no banco, Deus não quer saber quantas horas você trabalha por dia para no final do mês ganhar 10 mil reais. Ele não quer saber disso não. Isso é coisa daqui, que fica aqui. Deus quer saber como você está espiritualmente. Tem muita gente que tem tudo isso, mas está morto diante de Deus. Não tem vida diante do Senhor. A sociedade admira, a sociedade aplaude, tem reconhecimentos, tem medalhas, mas diante de Deus é um Zé Ninguém, porque não tem vida com Deus. Então, olha, precisamos ter a nossa vida renovada diante do Senhor. A igreja precisa se atentar a isso, como Abacuque se atentou a esse detalhe, que o povo estava afastado de Deus e precisava de renovo. E ele clamava ao Senhor, e ele buscava a Deus por isso. Então, de repente, precisamos montar um movimento de busca, de oração, para que Deus comece a avivar a nossa vida, para que Deus comece a avivar essa igreja, e através dessa igreja contagiar outras igrejas, e através de todas as igrejas contagiar esta cidade. A renovação, ela acontece assim, e ela vai se espalhando. Eu já participei assim de vigílias de oração, que de repente estava todo mundo orando ali, mas um irmão ficava cheio do Espírito, e por onde ele passava ia contagiando, e todo mundo também ficava cheio do Espírito. E aí a gente não queria saber se era 10 da noite, se era 2 da manhã, se era 5 da manhã, porque a presença de Deus era o mais importante ali. E a igreja de Deus, irmãos, ela em toda a terra tem sentido esse desânimo espiritual. Em toda a terra a igreja do Senhor tem sentido isso. E existem já muitos líderes de igreja trabalhando nesse sentido, porque perceberam que uma apostasia está batendo à porta da igreja, e estão já fazendo um movimento de renovação. Aliás, buscando, porque quem faz a renovação é o Espírito Santo, né? Não adianta eu pegar minha guitarra aqui, a Miriam pegar a bateria e nós falar, agora vamos pular todo mundo, vamos pular. Não é Sandy Júnior não, né? Vamos pular, não. Isso não é movimento espiritual. Como diz a minha sobrinha, isso é pua, né? Não é forçado, não é da carne, não é do nosso querer, tem que ser o realizar
do Espírito Santo. Se eu começar a pular aqui, não vai ser de mim mesmo, é porque o Espírito Santo me impulsionou. Se o irmão começar a fazer a propósito, se nós vamos buscar renovação espiritual, uma das coisas que a gente tem que fazer, pastor, é deixar de ser cabeça dura. A gente tem que abrir a mente. Porque eu e você, nós temos o poder de reter o Espírito Santo. Sabe quando o Espírito Santo quer fazer, mas ele tem que fazer através de você, mas você não deixa. Agora, como haverá e como acontecerá um renovo espiritual se eu não permito, se você não permite? E muitas vezes nós somos muito enraizados em tradições, né? Às vezes a gente critica os fariseus ali, os saduceus, mas a gente também é cheio de crença e de cultura e de hábitos que não pode mudar. Então a gente precisa abrir a nossa mente, porque o Espírito Santo, quando ele age, irmão, a gente não sabe como é que é, não. Se um dia tiver um culto aqui, eu creio que vai ter, e o Espírito Santo começar a renovar vidas, acho que tem gente que vai ficar olhando com um olhão desse tamanho, porque não entende. O Espírito Santo de Deus, ele age de maneiras diversas, ele faz as coisas de formas que nós às vezes não entendemos, e nós não podemos deixar a nossa mente travada, impedir o Espírito Santo de agir. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir livremente. Não é o que está escrito, onde há o Espírito, aí há liberdade. O irmão começa a dar um glória meio alto ali, e a igreja vai toda olhar para a cara dele. Aí o irmão já vai cortar o óleo. Gritou aleluia de lá, grita glória a Deus cada frente também. E aí o negócio acontece. A gente precisa rever muitos conceitos. Às vezes a gente é muito religioso e quer seguir aquela liturgia maldita, né? A gente precisa dar espaço para o Espírito Santo agir, porque quando ele vem com renovação, ele vem com coisas diferentes. O nome já fala, renovo, é coisa nova, é coisa diferente. Precisamos abrir nossa mente para aceitar o novo de Deus. Em Mateus capítulo 9, não me lembro o versículo certinho agora, mas está escrito que a gente não pode colocar vinho novo em odre velho. Não podemos colocar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque senão o odre, ele vai se romper. O vinho novo, ele vai corroer a madeira do odre velho e vai derramar tudo. Isso se aplica ao que estamos falando. Precisamos ter uma mente renovada, precisamos ter uma mente aberta para receber o que está por vir da parte de Deus para nossas vidas. Porque, amados, o que nós sabemos não é nada. Você talvez tenha 20, 30, 40 anos de crente, você não sabe nada diante daquilo que o Espírito Santo pode fazer no meio de uma igreja. Uma vez eu estava num culto, em um congresso que a gente estava na cidade chamada Teófilo Otoni, cidade mais quente do mundo. A gente não dormia de noite, porque os pernilongos lá eram do tamanho de um beija-flor. E aí 6 horas da manhã, e um calorão, e 6 horas da manhã tinha que levantar, porque tinha oração. Eu me lembro, irmãos, no domingo de manhã a gente começou uma oração, o pastor ministrou e tal, cantamos os louvores. Tinha coisa de umas 300 pessoas ali, porque eram várias igrejas da região reunidas. E naquela ministração a gente começou a orar, e um irmão começou a falar uma língua diferente, uma língua estranha, uma língua estranha, sabe? Porque eu conhecia línguas estranhas, é claro, mas aquela era uma língua estranha, diferente. E eu prestei atenção, falei, interessante, né? Aí quando baixou o movimento,
um irmão tomou o microfone, porque foi aberto o espaço para quem tivesse tido uma experiência com Deus, quisesse compartilhar, né? Então o irmão foi lá e tomou um microfone e ele começou a falar que ele era índio, descendente de índio de uma tribo não sei das quantas, ele falou, mas não era aqui do Brasil não, acho que era da Argentina. E ele falou que aquilo que o irmão estava falando era o dialeto que a tribo dele falava. E Deus falou através da boca daquele irmão, falou coisas com ele. Ninguém mais entendeu, mas ele recebeu a mensagem de Deus. Então são formas de Deus trabalhar, né? Às vezes a gente com a mente fechada já fica julgando, que é isso? Que coisa é essa? Mas Deus usou aquele irmão no dialeto que a tribo lá na Argentina falava, para falar com o irmão que era descendente, que estava ali, só ele, mais ninguém. E ele entendeu o que Deus queria dizer. Então a gente precisa, né? Jesus um dia foi curar um cego, ele fez uma laminha de cuspe no chão e passou no olho do cego. E aí, quem vai reclamar? O cara enxergou. Então as formas de Deus trabalhar não pode ser questionada, mas muitas vezes a gente fica muito travado, né? Na liturgia, porque é assim que é e não pode ser diferente. Isso aí atrapalha, isso aí impede o agir de Deus. Nós temos que dar lugar, nós temos que dar espaço, porque eu acho não, vou ter fé, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas diferentes. O nosso tema é um novo tempo, e junto com um novo tempo vem novas coisas, e eu sinto que Deus renovará a sua igreja, amém? Eu sinto que o Senhor fará um movimento em nossas vidas, e você não pode ficar de fora, porque Deus nos restaurará, nos renovará. Aquele que está meio mancando, meio capengando, né, sairá pulando, saltando de alegria na presença do Senhor, porque isso é o avivamento de Deus. Então, amados, essa palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite, sobre avivamento, sobre renovação, vamos buscá-la do Senhor. Vamos falar o versículo de Abacuque: aviva a tua obra, Senhor. Mas começa assim, falando para você: aviva a tua obra em minha vida, Senhor. Renova o teu poder em minha vida, Senhor. De repente você está sendo renovado e contagiando outras pessoas, e de repente teremos uma igreja totalmente avivada na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, quero cantar uma canção. Microfone. Ei, som. Primeiro amor. Bem, vamos cantar ao Senhor, todos conhecem. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar aos caminhos, rever as primeiras obras, Senhor. Senhor,
Renova em nós o teu primeiro amor, Deus. Queremos voltar, ó Deus, às primeiras obras. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar aos caminhos, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Que nós possamos realmente fazer como diz nessa canção, nos voltar a Deus, porque isso o agrada. Amém? Pastor? Pastor Ítalo vai dar continuidade. Bem, podeis assentar, amados. Peguei o finalzinho da palavra, mas palavra abençoada, maravilhosa, né? Deus continue usando a sua vida, viu, Ivanildo? É sempre um bálsamo para as nossas vidas. A gente está acostumado sempre a estar ministrando, né? E sempre quando a gente para sentar e ouvir alguém ministrar, para a gente é um alento muito grande ao nosso coração, né? Depois do Ivanildo, a irmã Nilza vai trazer uns estudos para a gente aqui também de quarta-feira. Tenho certeza que vai ser uma bênção mesmo, tá? Alguém aqui tem algum pedido de oração que gostaria de apresentar? Martinha? Vamos orar. Tem o nome dela? Tá, vamos orar por ela. Luzia, depois a Sueli. Amém. Sim, sim. Amém. Em nome de Jesus. Sueli? Amém. Você não quer agradecer também? Ah, então agradece, senão eu vou puxar sua orelha. Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Caísa? Sim. Glória a Deus. Comendo queijo, tomando leite, está comendo de tudo já.
Alguém mais? Robson, depois a Jacinta. Amém. Oh, que bênção. Você pediu aqui semana passada, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria, que bênção. Meu Deus. Alguém mais, Luzinha? Samuel, eu ia falar. Filho da Patrícia nasceu, né? Graças a Deus. Bênção. Alguém mais? Algum pedido? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar. Agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito. Deus tem sido maravilhoso realmente com as nossas vidas. Ah, sim. Minha tia agradece a Deus que hoje faz 5 anos que fez uma cirurgia para a retirada de um câncer. Muita gratidão a Deus. Amém, tia. Louvado seja Deus. A Roseli Pachini pede oração para toda a sua família e agradece a Deus por tudo. Glória a Deus por tudo. Amém, Roseli. A Miriam pede oração para toda a sua família e para os seus irmãos. Oremos. Amém. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, com o coração cheio de gratidão ao Senhor, Pai, de alegria, nós nos colocamos nessa noite diante da Tua presença, ó Deus, gratos ao Senhor, gratos, ó Deus, como a Roseli disse ali, realmente por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, o cuidado, o livramento, o socorro, as bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor. Ó Deus, a Sueli que recebeu ali a sua aposentadoria, o Eurípides, ó Pai, que agora vai poder retornar às suas atividades normalmente, recebeu alta médica, a cura, Senhor, ó Deus, na vida do Caleb, o nascimento do Samuel. Senhor, são tantas coisas que temos a agradecer ao Senhor, Pai. Ó Pai, como o salmista diz na Tua palavra, o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela palavra que ouvimos nessa noite, obrigado pelo Teu cuidado na vida desta igreja, pelas nossas famílias. Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Queremos apresentar também ao Senhor cada necessidade, Senhor. Visita pessoas que se encontram enfermas, ó Deus, como a vida da Martinha apresentou a vida dessa jovem, Senhor. Tenha misericórdia, envie cura do Senhor, Pai, a vida dela, em o nome de Jesus. Ó Deus, também os pedidos de oração da Luzia, Senhor, colocando a vida, Deus, da Melinda, Senhor, ó Deus, da Luísa, abençoa, restaura, Deus, remova toda infecção em nome de Jesus, que elas sejam curadas para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, a vida do Kleber também, que a Sueli apresentou diante do Senhor. Ó Deus, restaura essa vida, cura ele do reumatismo, Senhor. Deus, visite e faça a Tua obra em nome de Jesus. Apresentamos, Pai, a vida da Duda também, que daqui uns dias, ó Pai, ó Deus, dará a luz a Liz, ó Pai. Nós já abençoamos a vida dessa criança, que ela venha com saúde, que o parto seja bem sucedido, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu nome também seja glorificado através da vida dessa criança, Senhor. Ó Deus, apresentamos, ó Pai, a vida desta igreja diante do Senhor, como foi ministrado aqui nessa noite. Pedimos ao Senhor, Deus, aviva a Tua obra, Senhor, em nossas vidas. Deus, traga um renovo do Teu Espírito aos nossos corações, ó Pai, a nossa vida, que possamos, como cantamos aqui, retornar ao primeiro amor, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela cura também na vida da minha tia Gilmara, deste câncer. Deus, obrigado pela obra na vida da Roseli. Apresentamos os pedidos também da Miriam, por ela, pela sua família, seus irmãos. Deus, colocamos diante do Teu altar as nossas vidas e saímos aqui dessa noite com o coração alegre, feliz, cheios de gratidão ao Senhor. Obrigado, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês, que tenham aí um ótimo restante de semana, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.